A palavra do Senhor nos mostra assim no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13 em diante. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as dos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Somente por enquanto até aí, percebemos que no contexto dessa passagem, vemos Jesus caminhando com seus discípulos a caminho de Jerusalém. Ele havia já sinalizado para os seus discípulos que o momento dele estava chegando, o momento em que ele seria crucificado, ele seria preso. E nós vamos perceber que há um estresse aqui por parte dos discípulos de Jesus. O versículo que me chama a atenção, e eu gostaria de também chamar a sua atenção nesta ocasião, é o versículo de número 15, que diz o seguinte: em verdade vos digo, palavra do Senhor Jesus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Percebemos aí um versículo que nos chama a atenção para duas posições, ou duas sentenças. A primeira ele fala de receber o reino de Deus como uma criança. A primeira é receber, a segunda é entrar no reino. Isso nos chama a atenção porque nós entendemos que para entrar no reino, precisa antes recebê-lo. Algumas pessoas estão divorciando ou dissociando o entrar no reino do receber o reino. Nós precisamos nos tornar como crianças, porque somente nos tornando como crianças, nós seremos capazes de entender a grandeza do Evangelho. Tornar como criança, não nas nossas responsabilidades, não nos tornarmos de alguma forma vulneráveis, não, mas receber o reino de Deus como uma criança. Nós precisamos prestar um culto a Deus verdadeiro, sincero, e é exatamente essa uma das características que eu gostaria de citar aqui, dentre muitas características que nós podemos observar no comportamento de uma criança. Nós precisamos ter sinceridade ao nos aproximarmos de Jesus. Uma postura fingida não terá sucesso, não será bem sucedida diante de Deus. Nós precisamos examinar os nossos corações e pedir ao Senhor a misericórdia dele para que nos abençoe, para que o Espírito Santo faça uma obra em nós, para que não o busquemos de forma leviana, mas o busquemos de forma sincera, como uma criança. Uma criança que às vezes dá uma resposta dura para alguém, não porque quer ser mal educada ou ignorante, mas porque é sincera. Se você pergunta para uma criança se ela achou, o que ela achou da sua voz, por exemplo, cantando uma canção, ela vai ser sincera. Ela vai dizer que sua voz é bonita ou feia, de acordo com o que ela percebeu. Se você oferecer algo para ela comer e ela simplesmente não gostar, ela vai dizer, não gostei. Algumas pessoas já têm se envergonhado, por exemplo, exatamente por causa da postura sincera dessas crianças. A outra característica que me chama a atenção no comportamento das crianças é a sujeição das crianças. As crianças, elas se sujeitam também por causa exatamente das suas limitações. A criança, ela não é autossuficiente e ela depende do pai, da mãe, ela depende de alguém para quase tudo. Da mesma forma, um homem, uma mulher que se aproxima de Deus, ela deve deixar a autossuficiência de lado.
O Evangelho nos traz novamente a essa dimensão da dependência total de Deus. Um homem e uma mulher inseridos no reino, é um homem e uma mulher que entende que tudo que ela vive está dentro da vontade e dentro dos propósitos, e é Deus que está sustentando ela em todas as coisas. A outra característica que nós precisamos observar no comportamento das crianças é a confiança das crianças. As crianças, quando elas confiam, elas confiam. Se não confiam, não adianta, elas não confiam mesmo. Mas quando elas confiam de forma absoluta. Se você oferecer, se você prometer algo para uma criança dentro da sua pureza, dentro da sua simplicidade, ela vai confiar em você. Muito facilmente nós vamos decepcionar uma criança. Da mesma forma, nós devemos ter a nossa confiança plena no Senhor. E quantas vezes nós olhamos para nós e percebemos que há uma falta de confiança. Nós precisamos reafirmar todo o tempo a palavra de Deus para continuarmos confiando no Senhor. Esquecemos as promessas do Senhor, duvidamos, nos tornamos desesperados, ansiosos a cada dia, exatamente porque não confiamos e vacilamos em nossa confiança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Algumas pessoas, elas buscam no reino de Deus aquilo que aquele homem lá, rico, buscava mais alguma coisa. Senhor, eu quero ter os prazeres desse mundo, mas eu quero também ter a salvação eterna. Senhor, eu quero ter tudo o que os meus olhos buscarem e encontrarem nesse mundo, a concupiscência dos meus olhos me atraírem. Eu quero ter tudo, e eu quero também ter a vida eterna. É exatamente isso aqui, essa advertência que a palavra de Deus está nos trazendo. Nós não poderemos entrar no reino dos céus se antes não o recebermos, se não o recebermos como uma criança. Se nós queremos entrar no reino de Deus, precisamos estarmos dispostos a recebê-lo antes disso. Precisamos viver agora a dimensão do reino de Deus. A responsabilidade, há em nós uma responsabilidade de vivermos como homens e mulheres que já estão nesse caminho. Recebamos o reino dos céus com alegria, não com tristeza, como aquele homem que viu ali Jesus, mas não entendia, não conhecia realmente que era Jesus. Observe aqui no verso 17, o comportamento daquele homem. Aparentemente esse homem, ele sabia que era Jesus. Ele diz: pondo Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro. Olha o que ele fez, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que ele aparentemente quer ser merecedor da vida eterna. Ele utiliza aqui duas palavras que precisamos observar. A primeira é farei, e a segunda, herdar. Ele colocou na mesma frase a palavra farei e a palavra herdar. Ou seja, ele era legalista. Ele achava que por sua justiça própria ele poderia herdar o reino dos céus. Ele ainda não compreendia que nada nós podemos fazer para herdar o reino dos céus, mas nós precisamos nos entregar totalmente em nossa insuficiência, em nossas impossibilidades, nos entregarmos e confiarmos plenamente em Deus, nos sujeitarmos totalmente a Deus para poder vencer, para poder ter o sucesso e entrarmos na vida eterna. O chamamento do evangelho, do cristianismo, é para a atividade. Jesus, ele orienta-nos de forma diferente. Não faça para o próximo o mal que você não quer que seja feito com você, mas faça com o seu próximo. Faça com ele o que você quer que seja feito com você. É um chamamento a um papel ativo no reino. É por isso que Jesus diz: você quer realmente entrar no reino? Você quer realmente
caminhar comigo? Então eu vou te dizer o que te falta. Vá, venda tudo o que você tem. Aquele homem era muito rico. Dê aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. A palavra do Senhor diz que aquele homem se entristeceu. Ele ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. É interessante que Jesus não queria os bens daquele homem. E observamos também, segundo o que nós vamos perceber, que não era realmente necessário que alguém vendesse os bens e dar aos pobres para seguir Jesus, mas Jesus conhecia o coração daquele homem, sabia que aquele homem estava atrelado ao que ele tinha, estava preso, me perdoe, ao que ele tinha. E de certa forma ele honrava muito mais as suas riquezas do que a Deus. Ele servia muito mais os seus bens do que a Deus. Observe que Jesus negou os primeiros mandamentos que dizia respeito a Deus, exatamente porque aquele homem, de certa forma, idolatrava as suas riquezas. E nós não podemos servir a dois senhores. O Senhor mesmo disse, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou as riquezas, a mamon. Querido e querida irmã, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não estou aqui me referindo a dinheiro, a ter ou não ter dinheiro, a ser rico, a ser pobre. O que eu estou te chamando a atenção aqui nessa noite é para que você observe, para que nós possamos observar os nossos corações e perguntar para nós mesmos aonde estão os nossos corações. Porque em outro evangelho o Senhor Jesus irá dizer nessa mesma passagem que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Se o seu tesouro está nessa terra, o seu coração vai estar nessa terra. Se o seu tesouro está nas coisas desse mundo, materiais, o seu coração vai estar preso também a essas coisas. Por isso que nós precisamos acumular em bom depósito, como o apóstolo Paulo nos chama, nos céus, guardar lá com o Senhor, lá onde o ladrão não entra, não roubam, lá onde não apodrece, a ferrugem não corrói, lá com o Senhor. Lá é muito melhor para termos a nossa esperança, a esperança da nossa riqueza guardada. Para completar o meu raciocínio desse tempo, desse momento, vamos ler ainda Mateus capítulo 13, apenas um verso, e esse verso no capítulo 13, verso 44, é uma parábola talvez a mais curta de todas as parábolas. Se não for, ela está entre as mais curtas aqui, porque nós temos aí 3 pequenas parábolas aqui em Mateus. No capítulo 13, verso 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Observe, meus irmãos, que aquele homem, ele não apenas vendeu tudo o que tinha. Nós precisamos compreender como ele fez isso. O verso aqui, essa parábola diz que ele foi transbordante de alegria e vendeu tudo o que tinha. O comportamento desse homem foi totalmente diferente do comportamento daquele moço que correu atrás de Jesus e parecia que ele estava aqui disposto a seguir Jesus. Mas ele descobre que não é possível seguir ao Senhor se não estiver disposto a deixar tudo para trás. O Senhor Jesus disse que se você amar qualquer coisa mais do que a Ele, você não é digno dEle. Se você amar até mesmo seus entes queridos mais do que a Ele, você não é digno dEle. Palavra dura isso, mas é a palavra dEle, é a verdade. Nós precisamos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Ele não aceita uma outra posição senão o primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Ele nos criou, porque Ele nos resgatou, Ele morreu para nos dar vida. Nós precisamos entender a grandeza dEle e a grandeza dos seus atos. Que Deus abençoe você grandemente, te abençoe, abençoe a sua família.
coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Tome muito cuidado para não distanciar dele nesse tempo. Tome muito cuidado para não fazer como aquele homem. Olha, é impossível seguir Jesus e continuar com essa vida que eu estou vivendo. Então eu vou deixar o Senhor Jesus e vou viver a minha vida. Não, não faça isso. Se o seu padrão de vida, se o seu modelo de vida, se a sua cultura não está sendo condizente com o chamamento de andar com Cristo, então mude a sua maneira de viver. Coloque seu coração em Deus, na sua palavra, nos céus, na esperança de vida eterna, pois Deus, Ele se alegrará e Ele, com certeza, Ele vai ver o seu esforço, Ele vai ver a sua disposição. Deus abençoe a sua vida grandemente.